Gostaria de pensar, então, a nossa catequese de hoje em 3 pontos bem sucintos, mas não menos importantes, tá bom? Celebrar a festa de Pedro e Paulo, a gente poderia, ir por vários caminhos. Um deles é pegar uma espécie de biografia dos santos, né? Falar sobre a biografia de Pedro, falar sobre a biografia de Paulo, mas isso resulta ser, vamos dizer assim, uma redundância para quem já é cristão e já conhece a história de Pedro e de Paulo, né? Não é necessário repetir dados biográficos dele, né? Então, nós vamos simplesmente pensar um pouquinho na importância histórica desta festa. Segundo passo é destacar algumas coisas que o texto bíblico nos traz, e o terceiro é uma espécie de hermenêutica atualizada do que a festa de hoje traz para nós enquanto cristãos, tá bom? Então, primeira coisa, né, para provocar vocês, eu disse isso uma vez, não sei se você se lembra, professor de história não vale, tá bom? Mas nós temos, hoje que a gente olha a nossa tradição, a gente fala assim, né, parece que só existe Roma e Jerusalém como centro do cristianismo, mas não foi assim sempre, não. É claro que Roma e Jerusalém sempre se destacaram no início da caminhada cristã, mas nós tínhamos, até o século V, VI, depois de Cristo, 5 patriarcados muito importantes. 5 patriarcados. Quando eu falo de patriarcado, eu estou falando assim, 5 sedes, né, do cristianismo, e 5 tradições do cristianismo que compunham, né, tudo aquilo que nós conhecíamos como cultura cristã, né, e a gente deixa isso esquecido. Os 2 primeiros, importantíssimos, Jerusalém e Roma, né? Depois Constantinopla, porque se tornou, né, uma sede do Império Romano, não é isso? Depois da queda do Império Romano do Ocidente, mas antes já tinha, né, essa importância. A 4ª, Alexandria, e a 5ª, Antioquia. Então, Jerusalém, Roma, Alexandria, Antioquia e Constantinopla eram 5 patriarcados. É como se existissem 5 sedes, né? Hoje, é claro que não é assim, mas como se existissem 5 patriarcas ou 5 grandes patriarcados governava todo o cristianismo, né? Não é o nome Papa é muito ocidental, é nosso, mas como se fosse 5 papas, né? Ou seja, cada região tinha lá a sua sede. Depois, com o caminhar, né, nós ficamos reduzidos, né, aqui no Ocidente ao Patriarcado de Roma, que hoje tem como bispo, na sede, na Cátedra Petrina, Francisco. Inclusive, passou por uma cirurgia, né? Nós vamos rezar pelo Papa. Qual que é a importância de celebrar São Pedro e São Paulo, e qual é a importância de olharmos neste momento, né, para a figura do Papa e para a figura de Roma no nosso contexto histórico, né? E aí a gente precisa desconstruir algumas coisas e construir outras. Uma desconstrução que é preciso ser feita é a desconstrução do historicismo, né? Ah, padre, Roma teve importância e é muito importante para nós porque teve a união entre Estado e Igreja, a conversão de Constantino, e aí Roma se tornou... Bom, isso é uma leitura autêntica, histórica e política, mas para o cristão não é por isso que Roma é importante. Roma tem uma importância para nós por causa de um motivo espiritual. E essa é a pergunta. Alguém saberia me responder por que Roma se tornou tão importante para a história do cristianismo? Alguém tem algum palpite aí? Muitos têm palpites, mas têm vergonha de falar, né? Não é verdade? Então, faço uma pergunta retórica e já respondo, né? Que é própria retórica. Olha só. Roma, hoje, significa para a gente a sede do cristianismo. Mas no início, ela significava o coração do inimigo. Roma é o coração do inimigo. Inclusive, é por isso que o livro de Apocalipse foi escrito como foi escrito, né? O livro de Apocalipse, uma das intencionalidades dele é falar veladamente o perigo que Roma representava para os cristãos, né? Daí a figura da besta, né? Daí a figura, vamos falar assim, daqueles que estão vindo da grande tribulação, né? A grande tribulação, por exemplo, uma das grandes tribulações aconteceu, por exemplo, em 64 depois de Cristo, quando Nero coloca fogo na cidade de Roma, culpa os cristãos e massacra dezenas deles, né?
Depois, em 67, Paulo e Pedro morrem em Roma. E se torna importante pela ousadia desses apóstolos. Paulo e Pedro fazem algo impressionante. Eles levam para o coração do inimigo a mensagem de Cristo. Por isso que Roma é importante. Não é pela conversão de Constantino. É porque aquilo que era o centro da perseguição cristã se torna hoje o centro do cristianismo. O que acontece com Paulo, né? Paulo, de perseguidor, passou a ser o grande apóstolo dos gentios, não é verdade? Roma, a grande vilã da história, se torna a sede, imagina, né, do cristianismo. A gente poderia olhar com um olhar histórico, reducionista simplesmente, mas nós temos um olhar espiritual. Então, por isso que é importante celebrar Pedro e Paulo. O martírio deles em 67, depois de Cristo, significa a vitória do cristianismo no coração do inimigo. Uma consequência direta que nós poderíamos tirar, mais do que uma consequência direta, seria uma reflexão, Pedro e Paulo tiveram a ousadia de levar o evangelho ao coração do inimigo, não é isso? E nós, às vezes na nossa covardia, não levamos nem para o coração do amigo. Nem para o coração do amigo. Eles se tornaram santos, são proclamados santos e rochas, né, firmes da igreja, porque tiveram a ousadia de fazer do coração do inimigo terra fecunda para o evangelho. Nós não fazemos isso nem com o coração dos amigos, né? Para a gente ver como que a gente está um pouco distante às vezes, né? Como que o paradigma de Pedro e Paulo pode nos ajudar a refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa coragem. E que bom que esse sínodo aconteceu justamente hoje, quando nós celebramos a vitória, né, do cristianismo, a vitória da fé cristã, por assim dizer, a partir de Pedro e Paulo, que implantam, mais do que implantar seria que levam a mensagem da vida, da salvação e do evangelho para o coração daqueles que perseguiam. Isso é muito forte para a gente. E é isso que nós queremos aprender. E pedir a Deus que nos conceda essa graça, né, da ousadia de Pedro, da ousadia de Paulo, de primeiro, né, pregar este evangelho no coração dos amigos, e é isso que os nossos grupos de jovens e nossos outros grupos de pastorais, né, eu acho que precisam ser, ou seja, grupos onde a palavra de Deus seja fortalecida, né, nos corações humanos, e de onde saem pessoas ousadas ao ponto de levar essa palavra para os corações inóspitos, para os corações feridos, para os corações que, né, estão magoados, ou para os corações que simplesmente se colocam realmente na defensiva e até mesmo como perseguidores, né, da fé em Cristo. Acho que isso fica para a gente como uma mensagem forte. Pedro e Paulo, aqueles que levam a palavra de Deus, que levam a mensagem do evangelho ao coração do inimigo. O martírio deles significa isso, né, a vitória do evangelho no coração do inimigo, né? Como que quando passa o tempo, né, às vezes a gente não consegue perceber a grandeza disto, né? A teologia mais alta que nós temos, ou uma das teologias mais altas que nós temos no Novo Testamento, é justamente a carta de Paulo aos Romanos. Porque dentro de Roma tinha uma comunidade cristã, né? E Pedro sabia, assim como Paulo, que ia morrer, né? Pedro vai para lá para testemunhar o evangelho, para estar com a comunidade, e lá ele é martirizado, em 67. Paulo, a mesma coisa, né? Paulo teve ainda uma regalia, porque ele era cidadão romano, então ele recebeu uma pena que a gente chama de capital. O que é a pena capital, né? Pena capital é aquela pena onde a pessoa perde a cabeça, né? Capit, né? Então, ele sofreu menos que Pedro, entre aspas, porque não foi pregado na cruz de cabeça para baixo, não recebeu, não podia ser castigado como os bárbaros, né, entre aspas, eram, mas ele derramou o sangue por Cristo, né? E nós pedimos então, né, terminamos a nossa homilia pedindo a Deus que nos conceda esta graça de colocarmos, né, no nosso coração essa intenção, essa reta intenção
de levarmos o evangelho com ousadia para as terras inóspitas, né? Para aquelas terras que não são tão acessíveis, né? E aí eu estou falando dos corações, né? Pregar o evangelho dentro da igreja, fazer uma homilia para vocês aqui, relativamente fácil, né? A gente pode se atrapalhar em algum momento, quem não está acostumado com o microfone, né? Mas falar para vocês que são meus irmãos e irmãs é muito fácil. Agora, levar essa mensagem para o coração daqueles que não querem ouvir, isso é difícil, né? É isso que Pedro e Paulo fez, e por isso que eles são considerados, né, os grandes fundadores, né, junto com a comunidade cristã desta igreja, né, dessa igreja da qual nós fazemos parte.